a abertura desta edição do Gobion, eu convido nosso eminente grão-mestre Clécio Galvão. Caros irmãos e telespectadores da TV Goab MG, que nos assistem através de nossas plataformas digitais. Um debate aberto. A maçonaria é uma instituição iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista, cujos fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. A maçonaria tem por premissa basilar a crença em um ente superior, que designamos o grande arquiteto do universo, que é Deus. Propagamos o labor constante para o aperfeiçoamento moral, intelectual e social do ser humano, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Defendemos a plena liberdade de expressão do pensamento como direito fundamental do ser humano, observada a correlata responsabilidade. Reconhecemos o trabalho como dever social e direito inalienável do ser humano. Afirmamos que o sectarismo político, religioso e racial são incompatíveis com a universalidade do espírito maçônico e, por fim, combatemos a ignorância, a superstição e a tirania. Simplificando, a maçonaria é uma escola de aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual do ser humano, sempre a serviço da humanidade. Neste mistério, que o programa Gobion Debate Aberto se insere como um importante fórum de construção de ideias e ideais em prol de uma sociedade mais justa e fraterna. Hoje recebemos como entrevistado da noite o Dr. Matheus Simões, que tem uma gabaritada folha de serviços em prol da sociedade e que irá nos brindar com informações de relevância e de interesse social, quando estaremos debatendo o tema Liberdade, o verdadeiro nome de Minas. Um tema de extrema relevância para nós mineiros, posto que aqui tivemos a Conjuração Mineira, que 33 anos depois nos conduziu ao processo de independência de Portugal, processo esse gestado, concebido, nutrido e realmente realizado pela maçonaria. Durante a história dos mineiros, inúmeros são os momentos marcantes que nos traduzem bem esse ideal de liberdade. Estimado Dr. Matheus Simões, seja bem-vindo ao Gobion Debate Aberto. Conosco também, para nos ajudar na construção do debate, o irmão Alencar Couto, que é o ilustre prefeito da cidade de Rubim. Recebemos também, com muita satisfação, o irmão Simeão Schmidt, secretário municipal de saúde do município de Jequitaí. Nossos agradecimentos aos irmãos Alencar e Simeão, que aqui representam duas importantes regiões de nossa Minas Gerais, quais sejam o Vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas, respectivamente, na certeza de sua valiosa contribuição para a promoção do debate do tema proposto. No comando do debate, este grande comunicador, parceiro e amigo, o nosso irmão Reginaldo Rodrigues, secretário adjunto de Comunicação e Informática do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais. A todos o nosso boa noite, boas-vindas para mais um Gobion Debate Aberto. Reforço mais uma vez a importância de você compartilhar os links através do WhatsApp, das suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso às informações. E agora eu convido para a sua abertura, sua fala inicial, Alencar Couto. Prefeito, seja bem-vindo. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, eminente Clécio, nosso grão-mestre. Boa noite, doutor Matheus Simões. Fiquei satisfeito, doutor Matheus. Descobri recentemente que nós formamos na mesma escola, na Hamilton Campos. Eu um pouquinho antes do senhor, uns 15 anos antes, mas é um prazer estar com o senhor aqui. Simeão, secretário de saúde lá de Jequitaí, lá perto de Pirapora, trabalhei em Britizeira há alguns anos, conheço bem a região ali. Muito prazer em conhecê-lo, Simeão. E eu quero agradecer ao convite do irmão Clécio, do eminente
grão-mestre que vai participar desse debate, dizer da satisfação de estar participando disso junto com o doutor Matheus Simões, que foi secretário especial do governo durante mais de 2 anos, um homem que teve uma participação fundamental no governo do Estado de Minas, nesse progresso que Minas Gerais tem tido nos últimos anos. O dedo dele que está nisso aí. Eu quero agradecer e dizer que é um prazer imenso estar com todos vocês. Um abraço. Participa conosco também, essa noite, nosso irmão Simeão Smith. Secretário, esteja à vontade para a sua fala inicial. Seja bem-vindo ao GovBeyond. Boa noite, eminente grão-mestre. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Alencar. Boa noite, doutor Matheus Simões. É um prazer, uma honra estar aqui participando com vocês do GovBeyond, primeira vez, e com essa responsabilidade de representar a maçonaria do norte de Minas. Temos aqui nossa representação maior aqui no nosso eminente grão-mestre adjunto, irmão Olímpio, que é presença constante e atuante. Então, vamos tentar passar um pouco e aprender um pouco sobre liberdade, que é tão característico, tão comparado, tão nivelado com o significado de Minas Gerais. Como disse o eminente na sua fala inicial, Minas Gerais já tem um histórico de luta pela liberdade. Quando ele citou a conjuração mineira, na época, para lutar contra a coroa portuguesa por abuso de cobranças de impostos. Então, assim, é histórico em Minas essa luta por liberdade, e agora é a nossa vez de lutar por essa liberdade, e estamos aqui para poder fazer isso juntos. Obrigado, Simeão. E agora, para as suas considerações iniciais, vou chamar o nosso convidado da noite, ele que é produtor rural em Tocantins e no Maranhão, foi vereador em Belo Horizonte, secretário-geral do governo Zema, ele é advogado, procurador da Assembleia de Minas, consultor e professor universitário. Já passou por diversas instituições, diversas faculdades, várias universidades. Atualmente, leciona na Fundação Dom Cabral, nas áreas de governança e sucessão. Para suas considerações iniciais, doutor Matheus Simões. Obrigado, Reginaldo, um prazer. Quero agradecer em nome do grão-mestre Clécio o convite que recebi para participar do GovBeyond. É um prazer estar aqui também na companhia do prefeito Alencar, do secretário Simeão. Acho que é um tema que para mim é muito caro. Eu sou uma pessoa que desde o início dos meus estudos sempre dediquei muito tempo à questão da liberdade enquanto um direito, da liberdade enquanto uma característica inata do ser humano, e acho que nós vamos ter uma oportunidade de tratar o quanto a liberdade é importante para nós mineiros, né? O que ela significa para o país que leva a liberdade na sua bandeira, para o Estado que representa no país a transformação que começou lá atrás e continua representando, né? Minas é o coração pulsante da liberdade no Brasil. Já dá para ver pelo início que o debate será interessante. Para a primeira pergunta, eminente Clécio Galvão. Mais uma vez, o nosso boa noite a todos. E falar de liberdade realmente é um tema que mexe com todos nós, porque em voga as pessoas falarem de liberdade, liberdade, liberdade. Mas essa liberdade, ela é restrita, ela é incondicional, ou ela tem que sofrer limitações? Eu queria me socorrer aqui, vou voltar aqui no ensinamento do meu querido e saudoso pai, que já não está mais entre nós. Quando em tenra idade ele me dizia uma coisa, que o meu direito termina onde começa o do outro. Então eu posso transcender isso para a minha liberdade. A minha liberdade realmente termina quando começa a do outro.
Então, nesse conceito de liberdade não irrestrita e imponderável, que às vezes alguns tentam pregar quando se diz respeito ao outro, porque quando se diz respeito a gente quer que o outro sofra limitações, mas para a gente instigar o nosso debatedor aqui como um agente público, que ele até recentemente esteve ocupando cargos no governo, doutor Matheus, a liberdade é um conceito aplicável ao governo como ente que faz com que as leis sejam cumpridas, e esse governo, assim sendo como o Estado aplicador da lei, essa liberdade exercida pelo Estado, né, aplicável ao Estado, né, seria aplicável porque o Estado em si, por ser um agente aplicador das leis, ele limita as pessoas através do imperativo da lei. O Estado pode ter esse conceito amplo de liberdade ou ele tem que se submeter também a algum regramento? Essa é uma questão interessante. Eu durante muito tempo na universidade, mestre, eu orientei grupos de pesquisa em temas liberais, né, em temas de aplicação da liberdade. E essa era uma discussão contínua entre nós. O Estado, ele é, por conceito, um limitador das liberdades individuais. É para isso que o Estado existe. Então, a pergunta que sempre surgia é: será que é possível falar num Estado liberal se a estrutura do Estado existe para impor limitações às pessoas? A própria ideia de restrição à liberdade é uma ideia estatal, é uma ideia, o Estado é a estrutura capaz e a única com o direito de impor restrições às nossas liberdades. E aí é exatamente aí que está a chave de virada desse questionamento. Porque se o Estado é que pode impor limitações à nossa liberdade, liberal será aquele Estado que toda vez que impõe uma limitação, reflete se aquela limitação é efetivamente necessária e útil para o cidadão. Nós temos muitas regras absolutamente inúteis para a vida das pessoas. Eu posso dar um exemplo aqui, tenho certeza que o prefeito Alencar, o secretário Simeão podem colher exemplos cada uma das suas cidades, mas em Belo Horizonte, durante o tempo que eu fui vereador, eu pedi a revogação de 7.500 leis. Recording in progress. E por que eu pedi a revogação dessas leis? Várias delas não tinham nenhuma utilidade, criavam obrigações que custavam dinheiro, tomavam tempo das pessoas. Pra vocês terem ideia, existia em Belo Horizonte uma regra que obrigava que ao lado de qualquer batata exposta à venda em qualquer estabelecimento deveria ter uma placa dizendo se aquela batata era própria para ser consumida frita ou cozida. Não pode assar batata em Belo Horizonte, aparentemente, porque só podia ser frita ou cozida. Mas qual é a utilidade desse tipo de sinalização? Assim, e se eu quiser fritar a batata aqui para ser cozida, não pode? Então, eu fico impondo restrições cada vez maiores para as pessoas. E eu tenho sempre a ideia de que o legislador, quando ele pensa na regra, ele está com uma boa intenção qualquer, mesmo que eu não consiga, muitas vezes, entender qual é. Mas a criação desses obstáculos, ele gera custo para as pessoas, essencialmente custo. Então, eu digo sempre, Estado que se preocupa em não gerar custo desnecessário é Estado liberal. O Estado liberal é possível, sim. Então, é possível compatibilizar o conceito de liberdade com o conceito estatal, da força, do impor a lei ao cumprimento das pessoas, se a gente respeitar essa manutenção da força ao mínimo necessário, ao mínimo possível para garantir o bem-estar. Acho que é um bom início de debate, viu? Convidar também para a sua pergunta o prefeito Alencar Souto. Prefeito, fica à vontade aí para a sua primeira pergunta. Secretário, quando o senhor disse aí, desculpe chamar de secretário, doutor Matheus, o hábito, quando o senhor fala de liberdade, a presença do Estado, uma das formas do cidadão se libertar é exatamente pela educação. Quando você se educa, quando você se instrui, você fica cada dia menos preso, fica cada dia mais solto, mais livre para participar dos debates, para ver os defeitos, até para pleitear os seus direitos. Você consegue isso através da educação. E, recentemente, o governo do Estado, o governo de Minas, liderou um programa inovador em escolas, em parceria com a sociedade civil e com as escolas profissionais. Esse projeto
é resultado de um apreço pela liberdade, secretário? Houve essa vontade de lutar pela liberdade quando o Estado procurou essa parceria para colocar cada vez mais a educação de Minas num patamar mais alto? Prefeito, é interessante, eu costumo dizer que o que nos separa dos animais não é a vida, porque vivo eles também estão. O que nos separa dos animais é a nossa consciência para tomar decisões livres, né? Então, eu acho que a liberdade está ligada à própria essência da humanidade. Não acho que dá para falar em humanidade sem liberdade. E isso se expressa das formas mais variadas, mas de uma forma muito forte na questão profissional. Então, você imagina, uma pessoa ser obrigada a trabalhar com aquilo que ela não quer porque alguém decidiu por ela que a formação que ela devia ter, a XYZ, é uma limitação. Por outro lado, o senhor, como administrador público, sabe que nós somos muito lentos em termos de conseguir contratar, formatar cursos, construir prédios, as estruturas são muito difíceis, porque a lei é muito engessada, né? Então, nós tínhamos um desafio aqui em Minas. O governador, quando assumiu o governo, colocou um desafio para nós, que era tentar melhorar a condição de emprego do mineiro. O governador tem repetido, né? Ele fala que o sonho dele é um emprego para cada pessoa que queira trabalhar em Minas Gerais. E parte disso é qualificar a nossa mão de obra. Nós sabemos, especialmente longe dos grandes centros, como é difícil qualificar a mão de obra para atrair as empresas que são necessárias para trazer o desenvolvimento. Então, nós temos que romper essa roda da qualificação do emprego no interior do Estado. E aí, a gente, com esse desafio na mão, nós começamos a falar em ensino profissionalizante. E qual que era a dificuldade? Se eu for construir uma escola profissionalizante, além de custar milhões de reais, eu vou ter que comprar equipamentos que daqui a 10 anos vão estar obsoletos, nós não vamos conseguir dar manutenção adequada naqueles equipamentos, vou fazer concurso para contratar professores para dar aula dessas matérias, e pode ser que daqui a 5 anos as vagas que sejam procuradas sejam outras que não são aquelas para as quais eu contratei esses professores, isso vira um ciclo vicioso terrível. E aí nós tivemos uma ideia, falar, por que ao invés de montar escolas, nós não compramos vagas da parceria privada, com parceria com a sociedade civil organizada? Então nós estamos falando do Sistema S, estamos falando das entidades sem fins lucrativos, que oferecem cursos pagos profissionalizantes. A gente compra essas vagas e oferece para os nossos alunos para eles fazerem o que eles quiserem e não o que a gente quer. Então, o aluno é que demanda essa vaga. E nós conseguimos pôr de pé um projeto, prefeito, que não é um projeto mais, é um programa que tem 130 mil alunos matriculados neste momento em educação profissionalizante no estado de Minas Gerais. É um investimento de mais de R$1 bilhão, em cursos que vão durar 18 meses, e aí, à medida que os cursos acabam, nós vamos oferecendo novos cursos, capacitando essa juventude nossa, que está no ensino médio das escolas estaduais, a conseguir ingressar no mercado de trabalho, fazendo aquilo que eles querem, com um curso que está sendo acompanhado da qualidade por nós e que vai mudando a cada nova oferta, sem que a gente tenha que mobilizar recursos para além do recurso de comprar a vaga para aquele ano. Resultados são excepcionais, as crianças estão, os jovens, né, estão muito animados, e a gente acha que é uma forma de aquecer a economia dessas escolas que estavam aí paradas durante a pandemia e que agora estão aceleradas, e, por outro lado, mudar a cara do Estado no futuro, em que as pessoas vão ter feito o curso de formação daquilo que elas querem, aquilo que a gente tinha para entregar para elas. Então, acho que a gente tem experiências muito bacanas na educação que conversam com liberdade. Mas, prefeito, eu não vou perder a oportunidade de falar de uma outra experiência em educação, se eu me permitir. Nós lançamos um projeto há 1 ano e meio atrás, o projeto Somar, que pegou as três escolas com os piores índices na região metropolitana, escolas estaduais. Fizemos na região metropolitana para ficar mais fácil da gente acompanhar as 3 primeiras, e entregamos essas escolas para a gestão de um parceiro da sociedade civil organizada, uma entidade sem fins lucrativos. E essa escola, então, ela é uma escola particular, por assim dizer, porque quem organiza a grade, contrata os professores, organiza a forma de avaliação é essa entidade. E eles têm uma obrigação, que é melhorar o desempenho dos alunos dessa escola, reduzir a evasão, aumentando a frequência, melhorando as notas com diminuição de repetência e melhorando a nota do IDEB. E vou dizer, estamos colhendo resultados já muito impressionantes, prefeito, porque isso dar para a comunidade condição de administrar a escola, dar para o pai a sensação de que ele é dono daquilo que está acontecendo ali dentro, dar para o aluno o direito de matrícula naquela escola. Então, nós temos várias iniciativas de aumento da liberdade dos jovens, que vão ser muito úteis no longo prazo para o Estado. Essa última iniciativa, ela é uma iniciativa pequena, né? Nós temos 3.500 escolas no Estado estaduais.
só pusemos em 3, que é um teste, mas eu estou muito animado que nós vamos conseguir escalá-las como nós fizemos com as vagas do Trilha de Futuros, que é nossa oferta profissionalizante. Lá já são 130 mil alunos, logo, logo a gente chega em mais de 100 mil alunos também nesse sistema de gestão da sociedade civil sobre as escolas estaduais mineiras. Além de ser um ganho de tempo, né, secretário? Porque a construção da escola, essa questão com licitação, essa coisa toda, a coisa não anda, não. Realmente imagina, prefeito, quanto tempo nós vamos gastar para conseguir oferecer 130 mil vagas de profissionalizante? Nós pusemos isso na rua em 6 meses. Quanto tempo a gente ia gastar para pôr isso na rua? Isso é o governo inteiro. Vai um mandato inteiro. Você imagina que uma prefeitura pequena como a nossa, aqui são 10 mil e poucos habitantes, secretário. A dificuldade que a gente tem de fazer alguma coisa funcionar com uma certa rapidez é uma coisa louca. A legislação, é o que o senhor diz, a legislação tem coisa que foi criada para emperrar e não para resolver. Alguém disse no passado que burocracia ajudaria as coisas a ficarem mais seguras. Ela só ajuda as coisas a ficarem mais demoradas e a corrupção fica flanando por baixo. Eu falo que quem quer fazer as coisas como eu quero, como o senhor quer, precisa de um estado mais leve. Nesse estado pesadão a gente não dá conta. Mas fica um desafio, viu, prefeito? Se o senhor identificar na região que falta profissionalização, formação técnica em alguma área específica, não deixa de reportar para a gente, não. Porque, às vezes, a vaga que está sendo oferecida não bate exatamente com a vocação da região. A gente já identificou, por exemplo, no Noroeste, a necessidade de mudança de vagas e mudamos algumas vagas para ciências agrárias. E estamos fazendo alguns ajustes de acordo com a demanda dos prefeitos, porque o prefeito, muito melhor do que a gente, tem ali o termômetro do que está acontecendo na cidade. Importante essa colocação, inclusive, doutor, eu tenho oportunidade, como professor do Senac, que faz parte do Sistema S, de constatar a efetividade desse programa. A instituição hoje ela é instalada na cidade de Divinópolis, onde era um shopping, e muitas das salas ficavam vazias. Hoje, todas as salas estão cheias, muito graças a este programa também, que está, de fato, funcionando. Passar agora para o Simeão, para a sua pergunta também. Secretário, fique à vontade. Novamente, boa noite a todos. É extremamente difícil trabalhar esse tema liberdade, ao mesmo tempo que você trabalha o controle que o Estado exerce sobre todas as situações, sobre todas as linhas de governabilidade. Mas, assim, tendo como gancho o início da nossa conversa, a questão de carga tributária, de como foi citado pelo grão-mestre, a conjuração, né? Aí vem a cabeça. Na conjuração era a luta contra a derrama, a cobrança dos impostos atrasados, né? O quinto. Então, como crescer, como avançar, tendo todos esses empecilhos, todos esses obstáculos para crescer. Aí me vem a questão de como transformar a realidade fiscal de um Estado quebrado sem aumentar a carga tributária, sem aumentar impostos. É curioso porque a resposta de quase qualquer gestor para qualquer problema público é dinheiro. E os gestores que têm esse compromisso que o governador Zema tem com a liberdade, eles sempre começam dizendo, falando, não me peça dinheiro. Então, você pode me pedir qualquer coisa, dinheiro você não vai me pedir. Eu não vou te dar porque nós não temos dinheiro. A única forma da gente ter dinheiro é cobrar mais imposto das pessoas, e as pessoas já não estão dando conta de pagar os impostos que elas já têm de pagar. Então, nós vamos ter que buscar alternativas. E esse desafio é interessante, porque ele nos obriga a trabalhar com eficiência. Nós precisamos de um Estado mais eficiente, né, gente? Um Estado mais digital, um Estado em que a vida das pessoas seja simplificada pela atuação do Estado e não complicada por ela. Então, eu acho que não só é possível conciliar equilíbrio fiscal com uma política de entregas, como isso é uma questão de responsabilidade. Esse Estado que quer dinheiro para tudo, ele não consegue levar a população nos momentos de crise, porque no momento de crise ele pega o dinheiro todo da população, a população passa fome. Então, nós precisamos começar a transformar o Estado num ente mais leve. Nós não conseguimos ainda, nesse primeiro
mandato do governador, reduzir carga tributária de forma efetiva. Nós tivemos redução no IPVA, nós tivemos redução na taxa de licenciamento de veículos, mas a gente não conseguiu ter reduções relevantes em ICMS, mas o governador tem um compromisso com isso, tanto é que ele foi o primeiro governador que travou o ICMS do diesel, não sei se vocês vão lembrar disso, travou o ICMS do diesel há mais de um ano atrás, porque o nosso compromisso é em não onerar mais a vida das pessoas e entregar o mesmo serviço ou um serviço melhor. Eu fico muito feliz em dizer que nós recebemos um Estado que tinha um déficit, no ano em que nós recebemos, de 18 bilhões de reais e dívidas acumuladas vencidas de mais de 30 bilhões de reais. E o governador vai terminar o mandato dele com déficit no último ano de R$0 e com nenhum pagamento atrasado novo durante esse governo. Há pagamentos atrasados que ainda são heranças lá de trás, mas nós não teremos nenhum atraso corrente desses 4 anos, sem aumentar nenhum imposto e com melhora de índice de educação, porque nós temos as melhores notas de português e matemática da história de Minas Gerais no ensino médio, com melhora na segurança. Minas Gerais é hoje o estado mais seguro do país, segundo o ranking do Ministério da Justiça, com melhora na saúde. E saúde em tempos de pandemia é difícil de medir, né? Mas nós somos o estado com a menor taxa de mortalidade por pandemia no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, isso tudo sem dinheiro, sem aumentar imposto, pagando dívida antiga. E vamos entrar num momento agora muito interessante de investimentos em infraestrutura. Quem roda pelo estado está vendo que nós estamos recuperando 1.000 quilômetros de estradas no estado inteiro. Estamos concedendo 5 lotes de rodovias. Estamos com a concessão do Rodoanel metropolitano pronta para receber as propostas no dia 25 de julho. Então, as coisas estão se transformando sem ter enfiado a mão no bolso do contribuinte, né? Eu gosto dessa frase do Milor Fernandes que fala, né? Me tomam tudo e ainda me chamam de contribuinte. Então, é isso, né? O Estado brasileiro é um achacador, a gente tem que tentar diminuir esse achaque. Acho que é perfeitamente possível e responsável a gente conciliar dificuldade fiscal com contenção de carga tributária. Essa frase ela é, no mínimo, irônica, né, secretário? Com certeza, com certeza. Bom, Clécio, alguma colocação aí, nesse momento? Sim, eu estou acompanhando as redes sociais aqui. Deixar o nosso abraço aqui para o meu querido confrade da Academia Mineira Maçônica de Letras, meu mestre José Ayrton de Carvalho, que está conosco aqui. Mando um abraço a todos. Eu vejo aqui um comentário da Luísa Maia, que coloca, secretário, que ela está impressionada com a sua tranquilidade nas respostas e o profundo conhecimento que demonstra sobre a coisa pública. O Cláudio Castro deixa os nossos parabéns aqui pela análise que o senhor está fazendo e pela serenidade com que responde. Muito obrigado a toda a nossa assistência que aqui está conosco. O Paulo Alves está deixando aqui um grande abraço ao doutor Matheus e aos colegas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mas, doutor, vamos aqui continuar o nosso debate. Eu ia provocar o senhor agora para a gente falar de educação, mas o senhor já respondeu praticamente tudo, né? Porque a gente tem aqui uma visão clara que o futuro desse país é educação e não tem o que se discutir isso, né? E a gente olha o quanto que é destinado orçamentariamente para manter uma cadeira na sala de aula e quanto é destinado para manter um presidiário. É um negócio totalmente desproporcional, que eu não consigo entender isso, que o recurso alocado para manter um presidiário é quase 70% maior do que manter um aluno. Sendo que... Doutor Clécio, o senhor quer ficar estressado? Vou te dar um dado para o senhor ficar mais estressado, então. Só porque aí o senhor continua ficando mais estressado. Manter um interno no regime socioeducativo dos jovens custa R$12 mil por mês. Isso significa que o interno custa por ano 2 vezes mais, por mês, perdão, 2 vezes mais do que o meu aluno custa por ano. O que significa que ele custa 24 vezes mais. O menor infrator hoje recebe 24 vezes mais orçamento do que a criança na sala de aula. Mas só para o senhor poder continuar a indignação do senhor que o senhor está expondo. O número desse jovem internado realmente assusta, né? E é estarrecedor, gente. É estarrecedor que o Estado tenha que lidar com isso. E a fonte, quando nós pensarmos
dessa delinquência juvenil. Ela é fruto da falta de educação, falta de oportunidade. É fundamental que o Estado invista em educação. Nós precisamos ter um programa de Estado, não só de governo, mas de Estado que privilegie educação pública, integral, gratuita e obrigatória para todos os nossos jovens. Se isso for implantado neste país, com cerca de 10 anos, esse país é um outro país com muita certeza. Um povo educado, um povo aculturado, é um povo diligente, um povo que vai cuidar da coisa pública. O que nós temos hoje com a mazela, com o gasto exacerbado do Estado, também é culpa da população que obriga o Estado a se gastar muito para entregar pouco, porque nós, povo, abusamos demais. Mas, doutor Simões, eu não vou falar de educação mais, que a gente acaba, né? Que é um tema que me encanta, e o senhor falou uma coisa interessante, gerir uma instituição, gerir o Estado com o mesmo orçamento. Nós temos passado por isso também aqui na gestão do Grande Oriente do Brasil, com o mesmo orçamento, transformando uma instituição. E a gente vê que hoje o nosso governador Zema, com o mesmo orçamento, está revolucionando a gestão pública, entregando muito mais, né, com menos. Isso é fantástico, isso é um exemplo de gestão. Eu costumo dizer que aquele que passa pelo processo eletivo, e aqui nós temos o nosso prefeito Alencar, ele foi eleito para ser gestor. E gestor é aquele que cuida da coisa pública como se dele fosse. Como se dele fosse no sentido não de se apropriar da coisa pública, mas de zelar pelo um patrimônio como se dele fosse. Então, parabéns aí ao governo do Estado, nós temos acompanhado o trabalho dele, mas nessa esteira de transformação, de fazer mais com menos, né, nós verificamos que o governo de Minas e tem feito aí vários movimentos na área o senhor já citou educação, mas nós temos também o programa Transforma Minas. Eu queria que o senhor explicasse para a nossa assistência aqui o que é o Transforma Minas e qual o caminho adotado para essa transformação em si. Mas o senhor vai lembrar que quando o governador foi eleito, ele, no momento de montar a sua equipe, ele tomou uma decisão que foi considerada até meio maluca por muitas pessoas, que era de fazer um processo seletivo para todos os secretários. Então, o governador tem muito orgulho em dizer que o secretário que ele conhecia há mais tempo no governo era eu, que ele conheceu 1 ano e meio antes da eleição. E que os outros ele não conhecia quando foi eleito. Todos os outros foram escolhidos em processo seletivo, são pessoas com as quais ele não tinha nenhum tipo de contato ou relação anterior. E aí isso nos deu uma inspiração, porque o governador chamou a atenção de que nós tínhamos dentro do Estado milhares de cargos que eram providos por indicação, porque a lei assim determina, são cargos chamados de livre comissionamento, né? O governador nomeia quem ele quiser. O governador falou, olha, eu nem conheço 3.000 pessoas, quanto mais vou nomear 3.000 pessoas para exercer cargos de comando. Nós temos que ter algum critério para isso. E eu lancei esse desafio para as fundações que fazem sustentação de políticas públicas no Brasil, né? Fomos atrás de um grupo de fundações chama Aliança pelo Brasil, que tem a República.org, tem a Fundação Lema, tem a Fundação Bravo. E lancei para eles esse desafio. Falei, como é que eu faço um processo seletivo para cargos comissionados? E eles abraçaram esse desafio antes ainda do início do governo, puseram de pé um programa que se chama Transforma Minas, pelo qual nós selecionamos os nossos superintendentes de educação, os nossos superintendentes de meio ambiente, os nossos superintendentes de assistência social, os nossos superintendentes de saúde, e conseguimos, então, e vários dos nossos subsecretários foram selecionados nesse processo, mais de 40 deles, criando uma nova lógica de contratação dos cargos de confiança no poder público, em que eu faço, primeiro, uma lista de requisitos mínimos que têm que ser atendidos, e nenhum deles é ser amigo de fulano ou beltrano. Depois eu tenho entrevistas e avaliações. Depois eu chego numa lista curta que eu entrego para o gestor e falo, olha, esses daqui são os nomes, são todos qualificados, pode sentar com eles e escolher o que te parecer mais adequado. E aí, óbvio, tem a parte de conversar com a comunidade, entender quem que já tem presença local, quando é uma superintendência regional. E as pessoas ficam muito felizes porque a gente tem alguns superintendentes que falam com muita alegria
que jamais imaginaram que teriam condição de se transformar superintendentes, porque não eram amigos de ninguém, não eram amigos de um político importante, e que estão hoje ajudando a transformar a realidade da educação, da saúde, da assistência social, as nossas secretarias, com um trabalho, então, que é de despersonalizar as escolhas de pessoas para trabalharem dentro da administração pública, passando a fazer seleção por mérito e não seleção por indicação. Eu não estou dizendo que a gente não devolvia a comunidade local, que o deputado não possa nos alertar sobre um perfil que é mais ou menos adequado, mas isso não pode ser o drive principal da decisão. Mas na hora que eu estou com a lista tríplice, só com os 3 nomes, eu ouço todo mundo. Eu ouço o prefeito, eu ouço o deputado, eu ouço a comunidade, mas eu já estou com lista de 3 pessoas, qualquer uma delas que eu escolher é super qualificada, ela já passou pelo filtro inteiro. Agora, o que não dá é fazer como era feito antigamente. Eu saía distribuindo quase que por senha esses cargos para que eles fossem preenchidos. Então, eu tenho particularmente muito orgulho do Transforma Minas, porque ele tem condição de mudar a forma como a burocracia pública é comandada, porque nós estamos falando exatamente dos cargos de chefia da burocracia pública. Eu, como burocrata de carreira, né, sou procurador da Assembleia Concursado, eu tenho muito orgulho em olhar para o Estado de Minas hoje e dizer: existe um modelo possível aqui, escalável para o Brasil, de seleção de líderes públicos, que não passa por troca de favores com ninguém e que consegue apurar da melhor forma possível as competências das pessoas. Todo processo seletivo é falho, né, gente? Achar que a gente só vai achar gente boa não é verdade, mas o processo ele é bacana porque, além dele trabalhar na seleção, ele trabalha na formação dessas pessoas, então essas pessoas ficam sendo formadas ao longo de 18 meses depois da seleção, e depois passa por processos de avaliação, para saber se esse sujeito que foi selecionado está entregando aquilo que era esperado dele. Então, tenho muito orgulho desse projeto gestado ainda lá na transição, quando eu era o coordenador da transição, e que está aí em pleno funcionamento no Estado. Quando o governador fez esse processo de seleção, secretário, a gente achou que ele era maluco, que ele ia ser internado. Pois não? Quer fazer algum comentário aí, prefeito? Pode comentar. Quando o governador Zema criou essa história de processo seletivo para secretário, a gente tinha certeza que ele ia ser internado logo em seguida, que ele não ia para o manicômio. Deu loucura. E realmente deu certo. Parabéns. Mas ninguém acreditava, não, secretário. A gente achava que era loucura isso. A gente tinha pensado nisso. Certo. A gente vai aprendendo. Né? Talvez a prefeitura tivesse feito. A gente vai aprendendo. Eu fiz uma transição em Joinville, prefeito. Eu fiz uma transição lá na prefeitura de Joinville, e lá eu acho que a gente já melhorou um pouquinho o processo. E acho que as próximas vão ser ainda melhores. Porque para secretário não pode ser um processo 100% aberto, porque os requisitos ali de confiança são muito grandes. Então, eu prefiro um processo que a gente chama de cooptação ativa, não é? A gente prepara listas. Nós fizemos 2 tipos de processo, aberto e lista fechada. Eu acho que nós tivemos mais sucesso nos listas fechadas, que a gente e quem está selecionando monta listas, a gente avalia as listas antes de começar as entrevistas. Porque se você abre, começa a aparecer currículo de tudo quanto é lado do mundo e gente com perfil muito errado, e aí o trabalho que você tem para fazer a seleção acaba não justificando. Mas muita gente achou que a gente era doido, viu, prefeito? O senhor não estava sozinho na leitura, não. Então, Matheus, é importante a gente registrar, né, que essa meritocracia, né, ela é essencial. Nós sabemos que Pode continuar, Reginaldo. Secretário, nós estamos acompanhando aqui a participação do público, que tem muito a ver com as questões sociais, a pauta social principalmente. Nós sabemos que a agenda liberal, muitas vezes, ela é conflitante com a agenda social. Fazendo um compilado desses questionamentos, essas perguntas que estão vindo por parte do nosso público neste momento, através das nossas redes sociais, como é que está a pauta social neste momento, secretário?
Reginaldo, eu acho que assim, é difícil, desculpa, vou pedir desculpa primeiro, porque eu acho que começou a ter um ruído de fundo aqui, né? Vocês vão me desculpar, mas acontece, transmissões ao vivo são assim. Mas eu tenho assistido uma mudança muito clara na forma como nós estamos tratando a questão social no Brasil. A pandemia serviu um pouco para isso, para mostrar que não adianta assistência sem caminhar na direção da autonomia do indivíduo. Nós temos um projeto, por exemplo, muito interessante que atinge as 80 cidades de menor IDH do estado, que estão, infelizmente, quase todas elas concentradas ali na região dos vales, e que o que ele faz? Ele tenta resgatar a pessoa, dando suporte, tudo bem, que a pessoa precise ali num primeiro momento, a cesta básica, o atendimento da assistência social, mas chegando até a ponta da empregabilidade dele, entendendo se falta água na casa dele, tentando resolver o problema da água, e não dando um dinheiro para ele arranjar água, tentando entender se o esgoto e o transporte público são impeditivos de que ele consiga emprego, e resolver o problema do esgoto e do transporte público. Porque a frase é meio brega, né? Mas aquela ideia de dar a vara e ensinar a pescar ao invés de dar o peixe, ela precisa ser praticada com mais consistência no Brasil. E isso é uma bandeira liberal. O que eu acho que as pessoas confundem é que o liberal ele é contra programas sociais que duram para sempre, porque o mérito de um programa social não é medido por quantas pessoas você põe para dentro dele. Ele é medido por quantas pessoas você põe para fora. De quantas pessoas precisavam daquele programa e agora não precisam mais, porque conseguiram garantir a sua própria autonomia. O Grão-Mestre estava começando a fazer uma consideração agora mesmo sobre a questão da meritocracia. Nós precisamos voltar a ser um país que dá valor para o empenho, que dá valor para o trabalho, que dá valor para o estudo, que dá valor para a garra, porque nós temos uma população trabalhadora com garra. Se a gente, no projeto social, lembra ele que ele está sendo formado para trabalhar, que nós vamos ajudá-lo a encontrar um emprego, nós temos um projeto lindo sobre emprego para pessoas em situação de rua, com vários parceiros trabalhando já no Estado. Nós temos um programa muito bacana de qualificação profissional de mulheres em situação de risco social e de risco familiar por conta da violência, que é ainda uma das coisas que mais me entristece em Minas, viu, gente? Minas é um estado em que a violência contra a mulher ainda é muito presente. Nós precisamos ajudar Minas a superar. Isso é um problema cultural também. Então, isso é uma luta para a gente no dia a dia. Então, acho que a pauta social, quando ela vai na direção da garantia da autonomia no longo prazo do indivíduo, ela é 100% liberal e ela é a melhor pauta social, que é aquela que garante que a pessoa não vai precisar do governo ali na frente. Ô, Clécio, em relação à meritocracia que você falava anteriormente, algo mais? Eu te interrompi, né? Você pode tudo, Reginaldo. Você é o grande mestre aqui da bancada, você pode tudo. Mas eu queria destacar aqui essa importante ferramenta que o atual governo do Estado trouxe, uma inovação realmente, aí o prefeito Alencar tem realmente razão, que no início todo mundo achou que nós teríamos que internar o nosso governador, porque dentro do serviço público falar em meritocracia seria uma coisa meio... Mas a gente nota que realmente deu certo e a gente que testemunha que podemos dar aqui por essa bancada já passou, se não me engano, 8 secretários de Estado que muito nos honraram aqui, que vieram com essa mesma informação de privilégio ao mérito e não do apadrinhamento político. Isso dá a nós, povo mineiro, uma tranquilidade muito grande de boa gestão, o Estado sendo gerido como deve. Podemos falar em perfeição? Perfeição não existe, até porque tem que haver desafios. E aí a gente tem que estar sempre buscando essa melhoria contínua. Mas o que a gente nota é que realmente, em pouco tempo, um Estado que estava falido, o Estado voltou a ter capacidade de investimento, os números mostram isso, e se a gente pegar a questão de geração de emprego, secretário, o último balanço do CAGED aí mostrou que Minas Gerais continua firme em segundo lugar na sua geração de emprego constante, emprego de qualidade, fruto essencialmente, com certeza, desse programa de capacitação, porque o que a gente tem visto aí é que nós temos muita vaga em aberto por falta de capacitação. Então, emprego está tendo, não talvez naquilo que a população esperava, mas hoje nós já estamos trabalhando com o desemprego em um dígito, que ninguém nunca imaginou que isso aconteceria tão rápido, e o último balanço do CAGED trouxe isso, mas fruto desse trabalho que está sendo feito, a quantidade de investimentos que Minas está recebendo, eu acho que nós precisamos destacar que Minas Gerais hoje é o estado mais seguro do país. Isso gera investimento, gera confiança, gera aporte de recursos,
em função de ser um Estado hoje que a gente sente tranquilidade para viver. Mérito do governo, mérito de toda a equipe que trabalha e mérito também desses programas especiais que colocam como gestores de meio, gestores de ação, pelo mérito e não pela indicação política pura e simplesmente. Que faz parte, como o secretário bem disse, é fundamental ouvir o aspecto político, mas eu, particularmente, como cidadão, defendo sempre a meritocracia. Queria destacar aqui que está nas redes sociais com a gente aqui, o João Denilson de Oliveira, né, que manda um abraço aqui, que atendendo ao gentil convite do nosso secretário Sibião, manda um abraço aqui, o nosso irmão Gustavo Godofredo, o nosso venerável mestre da loja lá de O Caminho dos Inconfidentes de Itabirito, que eu peço que seja o portador de um abraço fraterno ao nosso irmão Dorinho, meu amigo, meu parceiro aí de Itabirito, o irmão Zé Renato aqui pelo Facebook, né? Parabéns ao doutor Matheus Simões pela apresentação e conhecimento sobre a gestão pública. Nós já estamos aqui com mais de 100 compartilhamentos só pelo Facebook, fora aqui Instagram, e as inúmeras assistências aqui pelo nosso YouTube. Bom, fantástico, mais um Gobion, a gente caminha já para o nosso encerramento, né, Reginaldo? A gente já pode partir para as nossas considerações finais, em respeito aqui a todos, e como balanço geral, antes a gente ouviu o doutor Matheus, é fundamental que num ano de eleição esse conceito de liberdade, que é tão caro para nós mineiros, eu costumo até dizer em várias apresentações pelo país que liberdade é o sinônimo de Minas Gerais. Por aqui passam-se os grandes movimentos. E eu tenho a certeza que hoje nós vivenciamos em Minas Gerais um grande movimento de transformação do conceito de fazer política. Política voltada para a coisa pública realmente com excelência. Política de resultados. E a gente hoje compara os números do Estado, sem aqui fazer qualquer propaganda política, mas uma constatação como cidadão mineiro. A gente vê um Estado bem gerido, focado, próximo às bases, está aí o prefeito Alencar, que pode nos afirmar isso, mas na pessoa do nosso doutor Matheus Simões, né, a gente reafirma aqui o nosso compromisso. A maçonaria não tem partido, a maçonaria existe somente um ideal, o nosso Brasil e aqui em Minas Gerais, o nosso Estado. Dizer da nossa satisfação em receber o doutor Matheus Simões aqui. A gente falou muito de transparência, de conceitos de liberdade que permearam todas essa gama de informações que o doutor Matheus nos trouxe aqui. Doutor Matheus, muito obrigado, senhor, e vamos ouvir os nossos demais participantes aí para suas considerações finais. Tá certo, agradeço mais uma vez a participação. E agora, pegando até o tópico aqui do tema da nossa palestra, secretário, tenha liberdade para as suas considerações finais. Se possível, deixe seus contatos, os contatos aí para que os cidadãos consigam ter acesso a todas essas informações que o senhor nos passou. Mas eu acho que o prefeito Alencar queria falar alguma coisa, que eu vi ele se manifestando ali, não, prefeito? Ô, secretário, antes do senhor tecer os seus comentários finais, eu não poderia, de maneira nenhuma, deixar de falar uma coisa aqui. Eu sou prefeito de segundo mandato, tivemos um sofrimento, o senhor acompanhou isso no mandato anterior, e hoje nós temos a liberdade de trabalhar melhor por conta desse empenho do governo. O senhor é um testemunho disso, o senhor é participante disso, que hoje nós recebemos as nossas cotas de ICMS, todas as rubricas que vêm do Estado, elas chegam aos municípios, independente de coloração partidária, seja o prefeito de um lado ou seja de outro, graças a Deus, e nós sofremos. No primeiro mandato, eu estou há 5 anos e meio no governo, e os 2 primeiros anos foram desastrosos, foram difíceis, o senhor sabe disso. Eu não poderia aqui, antes do senhor falar, de agradecer ao governo Zema o que fez pelas nossas prefeituras, pelo nosso povo, dessa tranquilidade que nós temos, de chegar na terça-feira, o ICMS está lá, de chegar quando chega a época do IPVA, o IPVA está lá, e o que não aconteceu em 17, 18, infelizmente. Eu queria deixar isso bem claro para todos os nossos ouvintes, para todos os participantes dessa live.
Muito bem. Não sei se estão me ouvindo bem, porque eu no finalzinho perdi a fala do prefeito por 2 segundos ali, mas ele já estava se despedindo. Mas para dizer o seguinte, é uma alegria enorme poder ouvir isso que o prefeito disse e ouvir as constatações do Dr. Clécio, porque, no fundo, e o governador sempre repete isso, satisfação maior do que a de concluir que você fez o trabalho que se esperava que você fizesse, não há. Esse é o melhor prêmio que qualquer gestor pode ter, é o reconhecimento de que o trabalho foi feito. Sempre pode ser melhor, sempre há como avançar, mas eu saio dos meus 30 meses de governo com a tranquilidade, me desincompatibilizei para o período eleitoral, com a tranquilidade que Minas Gerais que nós temos hoje, a Minas Gerais que nós teremos no final desse primeiro mandato do governador, é incomparavelmente melhor do que a Minas Gerais que nós recebemos, mesmo tendo passado por Brumadinho no primeiro mês de governo e por 2 anos de pandemia. Imagine se nada disso tivesse nos assolado no caminho, o que nós não poderíamos ter realizado. Então, é um orgulho muito grande para mim ter tido a oportunidade de trabalhar com o governador Zema, um homem que eu admiro profundamente pelo seu senso de desprendimento, que além de fazer todas essas inovações que eu acho que vão deixar marca para a política brasileira, ele abriu mão da tranquilidade da vida que ele podia estar levando, tomando conta dos seus próprios negócios, da sua própria vida, para dedicar uma parte do tempo dele ao povo mineiro. Então, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o governador. Fiquei muito honrado, efetivamente, com a oportunidade de estar com vocês aqui. Acho que o grão-mestre disse bem, a maçonaria é obviamente a partidária, mas há sempre uma preocupação com o progresso, uma preocupação com que as coisas andem e funcionem bem e que as soluções que sejam dadas sejam as melhores possíveis. Então, ter a oportunidade de conversar com um público qualificado, como esse, é sempre uma alegria. Fico muito feliz por esse convite e queria deixar para vocês meus contatos, quem quiser tirar qualquer dúvida, meu e-mail é meu nome inteiro, então não tem jeito de errar, Matheus Simões de Almeida, @gmail.com, agora que eu já estou lá fora do dia a dia do governo. Minhas redes sociais são todas Matheus Simões BH, por conta do meu tempo como vereador, então também fácil de me encontrar no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vou ter muito prazer em continuar essas conversas lá com quem queira interagir. E criticar, porque eu acho que a crítica também constrói, a gente não acerta sempre, e eu aprendo muito mais com uma crítica bem colocada e construída do que com como dizem os jovens hoje, uma passada de pano, né? Porque passar pano nos outros não costuma nos permitir nenhum tipo de crescimento. Eu tenho certeza que a gente, como qualquer ser humano, tem sempre a oportunidade de crescer e melhorar. Muito obrigado, efetivamente, pelo convite. Ao grão-mestre, eu agradeço, ao prefeito Alencar, ao secretário Simeão. Reginaldo, obrigado pela condução, viu? Muito energética, vibrante e positiva. Tá certo, nós que agradecemos, secretário. Simeão, fica à vontade também para as suas considerações, meu irmão. Bem, o primeiro passo a gente já percebe que foi dado. O primeiro passo seria entender a situação do Estado, elaborar um programa de gestão, e isso foi feito. Sanar, o intuito é de sanar os problemas que já existiam. Isso foi feito com muita primazia, trazendo a experiência de empresa privada, né, onde as regras têm que funcionar para a empresa se sustentar. Né? Então, hoje a gente tem um Estado que se sustenta. Eu, como gestor há 18 meses de saúde de uma cidade pequena do interior, sei realmente das dificuldades que é os recursos chegarem, né? A gente poder ter a liberdade de trabalhar, principalmente em meio a uma pandemia, né, que nos assola aí há 2 anos. Né? Mas acho que os problemas estão sendo resolvidos. Na totalidade, não, ainda não. Né? Como o grão-mestre falou, a perfeição é complicado, é difícil de chegar nela. Né? Às vezes não dá tempo, às vezes gasta mais de um governo para conseguir. Mas na parcialidade, com o trabalho, com firmeza, né, com a objetividade,
vamos alcançando esse crescimento, esse desenvolvimento, e assim, a base principal é ter responsabilidade, que sejam menores as questões burocráticas, como já foi citado aí. A burocracia ela existe para ter controle, para nos dar uma segurança jurídica, mas ela nos impede de levar com mais facilidade à população todo o auxílio, toda a ajuda necessária. Eu falo isso relacionando a atenção à saúde, que é o meu setor, mas, no geral, estamos caminhando para dias melhores. E a presença do GOB-MG nessas situações, nesses assuntos, ela é constante, ela é ativa, e vamos seguindo em frente com a luz do grande arquiteto do universo sempre iluminando as nossas direções. Obrigado, secretário Simeão. Prefeito Alencar, suas considerações finais? Reginaldo, eu só quero agradecer mais uma vez, agradecer o convite do GOB, agradecer ao Dr. Matheus Simões pela aula que nos deu, dizer da minha satisfação de estar aqui, dizer que aqui em Rubim nós estamos de pé à ordem para os irmãos, para servi-los no que for possível. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Clécio Galvão, nosso encerramento institucional, meu irmão. O nosso agradecimento especial aos nossos mestres de bancada aqui, o nosso querido irmão Blancar Souto, prefeito lá de Rubim, que nos honra com a sua presença. Leve o nosso fraterno abraço a todos os irmãos lá do Jequitinhonha, aquela terra querida que temos um carinho muito especial. O nosso secretário Simeão Smith, lá de Jequitaí, também leva o nosso fraterno abraço a todos os nossos irmãos lá do norte de Minas, aquela terra querida que sempre nos acolhe com muito carinho. Uma honra tê-los aqui conosco, abrilhantando. Carinho especial, um agradecimento muito efusivo ao Dr. Matheus Simões pela sua tranquilidade. Eu não o conhecia pessoalmente, tivemos aqui a oportunidade de entrevistá-lo, mas demonstrou ser uma pessoa extremamente capaz, preparada, competente, serena, que é o principal, que trouxe ideias muito inovadoras de gestão do Estado, que com certeza, muito do que nós estamos vivendo hoje do atual governo tem aí uma participação efetiva dele, pelo tudo que trouxe para nós. Doutor Matheus, muito obrigado, foi uma honra tê-lo conosco, sucesso na sua missão, e que essa semente que o senhor plantou possa realmente germinar, não só de forma plural em Minas Gerais, mas também que seja espalhada por todo o país, porque o caminho é esse, gestão pública com eficiência e com resultado. Leve também, se possível for, o nosso abraço ao governador Zema, com muito carinho, muito respeito por ele, pela dedicação, pelo trabalho sério que ele faz aqui em Minas Gerais. Um agradecimento aqui à nossa equipe de bastidores, à equipe técnica da Secretaria de Comunicação e Informática, o irmão Tiago e toda a sua equipe que está aqui nos bastidores, que propicia que o GOB-ON Debate Aberto possa vir ao ar toda última quinta-feira do mês. Um agradecimento também especial ao nosso irmão André, aniversariante do dia, que está em casa lá com sua família, é o coordenador geral do programa GOB-ON, sempre nos trazendo aqui entrevistados do mais alto quilate. E a esse querido irmão e amigo, parceiro Reginaldo, abraço de sempre, felicidades, e mais uma vez a nossa assistência. Prazer ter estado de novo com vocês em mais um GOB-ON Debate Aberto. Até a próxima, última quinta-feira do mês, sempre com um entrevistado de alto calibre. Um grande abraço a todos. Agradeço também a você que esteve conosco. Lembrando mais uma vez, compartilhe esse conteúdo, encaminhe os links para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Até a próxima edição do GOB-ON. Boa noite.